A paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus te abençoe e te conduza a caminhar por caminhos de luz. Que o seu dia seja repleto de vitórias para a sua alegria e para a honra e glória de Deus. Eu quero que você saiba que para mim é uma grande alegria poder estar novamente me reunindo com todos vocês. E você que está reunido conosco pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Unidos para Cristo. Eu sou o cristão Augusto Cavalcante e estou aqui para fazer uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. O nosso objetivo é que essa palavra venha edificar grandemente a sua vida. Em seguida, iremos orar a Deus pela sua vida e pela vida de todos nós que estamos reunidos fazendo esta abençoada e poderosa corrente de oração. Meus irmãos, a Bíblia nos traz no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 30, o seguinte texto. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Meus irmãos, por onde andava, Jesus sempre era seguido por multidões. Pessoas que o buscavam porque ele sempre realizava muitos milagres. Nessa passagem bíblica, lemos que Jesus determinou, ou seja, Jesus não pediu, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Em seguida, Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. O que eu quero que você compreenda é que os discípulos obedeceram a Jesus e fizeram como ele ordenou. Entraram no barco e seguiram para outra banda. Porém, quando o barco já encontrava-se no meio do mar, era açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Aprendemos com este acontecimento que Jesus mandou os discípulos seguirem para o outro lado, não para que eles perecessem no mar, mas porque tinha um propósito, algo para fazer com eles. Sabemos que, assim como os discípulos, devemos obedecer às determinações de Jesus, que devemos seguir pelos caminhos que ele nos orienta. Só que tem uma questão. Muitas vezes, mesmo obedecendo a Jesus, seguindo os seus ensinamentos, nós passamos por grandes tempestades na nossa vida. Não é que Jesus Cristo quer ver o nosso sofrimento. Não. Na verdade, Jesus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Essa história nos conta que Jesus, após orar, estava ali só, que à quarta vigília da noite, ele foi caminhando sobre o mar encontrar os seus discípulos. Que os discípulos, ao vê-lo, não o reconheceram,
Possivelmente devido às tempestades, o forte vento, as grandes ondas que agrediam o barco, o medo de que viessem a padecer no mar os fizeram não reconhecer Jesus. Acharam que era um fantasma e assustados gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Se animem, não temam, sou eu." Meus irmãos, não deixem que os ventos contrários, que as tempestades que batem na sua porta, ou seja, que as aflições, os teus problemas, independentes de quais sejam eles, se é de saúde, se é sentimental, se é familiar, se estão te caluniando, se você está com dificuldades financeiras, não permitam que eles venham te fazer duvidar de Jesus. O próprio Jesus nos diz no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teremos tribulações, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Os discípulos confundiram Jesus com um fantasma, mas Jesus lhes disse: "Não tenham medo, sou eu." Pedro então lhe disse: "Se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro." E Jesus disse: "Vem." Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas, mas sentindo a força do vento contrário, sentiu medo e começou a ir para o fundo. Pediu socorro a Jesus. Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Irmãos, não duvidem do poder de Jesus. Não permitam que a angústia e a opressão, as dificuldades em virtude dos teus problemas te façam ver fantasmas. Não percam a sua confiança em Jesus Cristo. Não faça como Pedro, que ao sentir o vento forte, tirou os olhos de Jesus. Você sabe que a nossa luta é espiritual. Ela é contra principados, potestades e multidões de espíritos da maldade que trabalham de forma astuciosa para nos afastar dos caminhos de Jesus, para nos fazer pecar e nos acusar diante de Deus, buscando a nossa condenação. Nós precisamos nos manter firmes, jejuando e orando. Precisamos fazer como Pedro, pedir socorro a Jesus. Porém, não podemos deixar que o medo das dificuldades nos tire os olhos de Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus está com as mãos estendidas para nós. Jesus vai fazer conosco o mesmo que fez para Pedro, nos pegar pela mão, entrar conosco no barco, ou seja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Ele irá acalmar as tempestades que estão causando transtornos na nossa vida. Mesmo que Jesus reclame do tamanho da nossa fé, mas o busquemos para que Ele venha nos socorrer. Olha, a palavra de Deus nos garante que se tivermos fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, teremos o poder de mover montanhas, expulsar demônios, de fazer as coisas como fez o próprio Jesus. Meus irmãos, para Jesus não existe tempestade grande e nem pequena. Existe sim a sua escolha. Se você o quer na sua vida, ou se você quer a condenação do mundo, dos prazeres pecaminosos da carne que são temporários e logo acaba, restando apenas o sofrimento e a angústia. Se você tem andado por caminhos que te afastaram de Deus, que te levaram para o fundo do poço, eu te digo, ainda tem jeito. Ainda dá tempo. Agora chegou a hora de você voltar para Deus. Jesus está com a mão estendida para te tirar do fundo do poço. Acredite,
Ele te chama para reestruturar a tua vida, para renovar a tua aliança com Deus e finalizar o teu sofrimento. Ele quer transformar a tua história de tristeza em uma linda história de vitória e de alegria. E ainda mais, Ele vai te levar para habitar no reino de Deus, o nosso Criador e Pai, te dar a vida eterna. Meus amados irmãos, concluída a nossa reflexão, vamos realizar a nossa oração. Se puder, feche os teus olhos, é para nada tirar a tua concentração. Poderoso Deus e eterno Pai, te glorifico por mais esta valiosa oportunidade de me colocar diante da tua face, para agradecer por desfrutar de um novo amanhecer na tua presença, de poder me reunir com os irmãos em espírito através da internet, conectados por este canal no YouTube. Te agradeço, Pai, por este irmão e esta irmã que estão conosco pela primeira vez. Que sejam todos bem-vindos e abençoados. Obrigado, Pai, por minha saúde estar sendo recuperada, por estar vencendo o AVC, que mesmo eu tendo muitas dificuldades com a fala, com a mobilidade, Tu tens me dado condições de realizar a Tua obra. Obrigado por minha família e por todos os que estão trabalhando neste Teu ministério, realizando a Tua obra e contribuindo para o crescimento do Teu reino. Meu Deus, eu te peço a Tua maravilhosa presença na vida do Teu povo, que ouçam e compreendam a Tua palavra, que possam se tornar cheias do Teu amor. Meu Pai, somos gratos pela vinda do Teu Filho Jesus, por Ele ter se feito homem e ter habitado entre nós, ter morrido naquela cruz pagando por nossos pecados. Te pedimos perdão por nossas fraquezas, pela pequenez da nossa fé, por todas as vezes em que permitimos que o medo e a falta de confiança coloquem a dúvida nos nossos corações. Meu Pai, que tenhamos a fé que Pedro teve quando Jesus lhe disse: vem, e ele, crendo, caminhou sobre as águas. Mas que não permitas, Pai, que venhamos a tirar os olhos de Cristo. Que Cristo não nos deixe afundar com as tempestades que nos agridem. Porém, se diante da nossa fraqueza viermos a falhar, se a dúvida conseguir nos atingir e vier a desviar o nosso olhar do nosso alvo, que é Jesus, se igual a Pedro começarmos a afundar, que Jesus nos estenda a sua mão, que Jesus nos faça caminhar com Ele sobre as nossas tempestades, sobre os nossos problemas, nos dando o controle sobre toda e qualquer tempestade que queira nos atingir. Que todos os problemas, armadilhas e tentações dos principados e das potestades não nos façam cair. Meu Deus, repreende o inimigo das nossas vidas, coloca-nos debaixo das Tuas asas, sob a Tua soberana proteção. Te peço, meu Pai, por aquele homem e aquela mulher que fracassaram, que vieram a pecar contra Ti, que não foram fortes diante das tentações do diabo e se afundaram em um poço de pecados. Pessoas que mentiram, roubaram, caíram em prostituição, em adultério, que o sucesso financeiro que elas alcançaram as levaram a acreditar que o dinheiro lhes dá o poder de fazerem o que quiserem, de ostentarem, de se tornarem arrogantes e até humilharem os humildes. Meu Pai, que a Tua palavra possa ser ouvida por essas pessoas que estão perdidas, que Tu tire as máscaras que lhe impedem a visão, tire o tampão que as impede de ouvir, abre-lhe os olhos para que vejam a verdade que vem de Ti, que entendam a ação dos Teus milagres na vida daqueles que Te buscam, que enxergue a alegria infinita do cristão
que mesmo passando por tribulações te glorificam. Que entendam, Pai, que a felicidade inexplicável de todo o cristão é a confiança de que Cristo nunca as abandona, nunca as deixa só, e que irão viver a vida eterna no reino, no teu reino de amor. Que essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados, que busquem renovar a aliança contigo, que a crucificação de Jesus Cristo não tenha sido em vão para elas, que elas alcancem a tua salvação. Meu Pai, eu te peço para tu abençoar o ministério deste canal, que ele possa alcançar mais pessoas, levar a tua palavra que é confortante, que leva alívio, libertação e cura. Que nunca nos falte fé e força para anunciar o teu reino que é um reino de amor, paz, prosperidade e alegria. É por tudo isso, meu Pai, que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade e não a nossa. Pai, é te glorificando e te adorando que a ti agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, antes da bênção final, eu te peço só mais um tempinho. É que eu preciso te convidar para fazer a obra de Deus comigo e com os demais irmãos que comigo já estão caminhando através do canal Unidos para Cristo. Se você estiver participando pela primeira vez, peço que se inscreva no canal, clicando no botão inscrever-se que está abaixo do vídeo. Em seguida, clique no sininho das notificações e clique na opção Todas. Fazendo isso, você receberá todos os nossos vídeos na hora em que forem publicados. Não esqueça de nos dar o seu like, clicando no joinha. Isso fará o YouTube entender que o nosso vídeo é bom e irá recomendá-lo para mais pessoas. Os nossos vídeos não possuem conteúdos impróprios, podem ser vistos por todas as pessoas da família. Depois você compartilha pelo WhatsApp com as pessoas que você ama, nos grupos da família e nos grupos dos amigos. Me ajudem a levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas. Deus te recompensará por isso, por você ter se tornado o caminho que levou à salvação para mais vidas. Lembre-se do que Jesus nos determinou: ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Receba agora a bênção final. Que a graça de Deus, os seus anjos e o seu Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo o sempre. Amém.